Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Cultura racional tem comprovação científica? É verdade. Ciência, filosofia, religião e arte, as 4 partes do conhecimento que a natureza desenvolveu na humanidade. A humanidade pensa que desenvolveu esse conhecimento sozinha, né? Então, a ciência é uma grande parte dessa. A ciência até virou uma nova religião, né? O cientificismo, uma má religião, a crença irracional na verdade da ciência. Isso aí está lá na década de 90, críticas à filosofia científica que dominou. Século XX, por exemplo, o cientista que dissesse que acreditava em Deus não tinha carreira científica, era literalmente podado. Com exceções daquelas grandes personalidades como Einstein, que falava abertamente, ninguém tinha peito de encarar ele, né? O que ele fez, veio pronto, né, para fazer, ferramenta da natureza, mas a questão da linguagem técnico-científica é um dos problemas. A pessoa tem que ler a cultura racional sentindo a energia. O racional superior usa uma nova linguagem, uma linguagem para todos, para o povo. Então parece que não dá para acompanhar um cientista, mas dá. E o contrário é muito mais verificável. Eu tenho uns 40 anos mais ou menos que conheço o povo da cultura racional, pessoas que tiveram o estudo da parte do artifício muito pouco e acompanho as grandes descobertas científicas com uma propriedade assim que, aliás, foi até uma das primeiras comprovações que eu fui conhecer lá conhecer o Retiro Racional, estava no primeiro volume, e uma pessoa que é meu amigo até hoje, lógico, o Jorginho, estofador, me deu uma aula de acupuntura que eu já estudava e 40 anos atrás era muito mais raro, né? Falando das energias, eu falei, nossa, eu vim aqui para isso, eu queria conhecer esse livro para ver se realmente esse conhecimento dessa linguagem instala no povo. E isso para mim foi uma das primeiras provas da cultura racional, particularmente. Mas tem provas em vários níveis, né? A parte de neurociência, os estudos de glândula pineal, desde a década de 90, a década do cérebro, eu falo brincando, mas com todo respeito aos nossos irmãos cientistas, que com as maquininhas maravilhosas que a natureza lhes deu, ressonância magnética nuclear, né, e tomografia por emissão de prótons, passaram a estudar o cérebro fazendo atividades, coisa que não podia imaginar. Até o Dr. Sigmund Freud, no início do século XX, quando fez as suas teorias psicanalíticas, muito certas, uma grande parte, ele dizia que não tinha como comprovar cientificamente, ele estava fazendo só em tese, só teoria, porque as comprovações iam exigir experimentos, máquinas que estavam muito longe de serem inventadas. Ele tinha essa consciência, né? Então, na parte de glândula pineal tem muita pesquisa, se a gente for começar, não para mais. Na parte de cosmologia, na parte de mecânica celeste, muita coisa, né? Deixar até para o Porfírio complementar isso. Então, tudo dentro da sua área, mas tem muita comprovação científica. Na verdade, eu não gostava de neurociência. Neurologia, na minha fase da faculdade, era um materialismo, eu tinha que engolir sapo, responder para ganhar nota. A verdade é essa. E agora não, o neurocientista, que é o que mais atrai, eles estão falando como os místicos. Os neurocientistas estão falando como os místicos já faz esse terceiro milênio, já mais de 20 anos, eles estão falando assim. Na década de 90, por último, o Leonardo Boff falava assim: os físicos estão podendo conversar com os místicos, agora estão podendo conversar. Se pode conversar é porque já tem uma tese e um tanto de comprovação, né? Os 5 trabalhos maravilhosos do Einstein foi em 1905, né? Ali ele provou que a quântica era verdade e com a quântica abriu-se tudo. Nas teorias científicas que na verdade a ciência que está chegando a comprovar a cultura racional. Ou seja, a cultura racional não tem base científica. A base da cultura racional não é uma base científica, porque a base científica é materialista. Então a cultura racional é já exatamente o oposto.
Mas a comprovação científica que se pode ter é que a própria ciência está chegando com suas teorias àquilo que a cultura racional revela. Por exemplo, uma última teoria, eu vou citá-la aqui que eu não decorei, mas eu li um artigo muito rapidamente, em que os cientistas teorizaram que o mundo existe, este nosso universo existe e foi construído em laboratório. Imagine o laboratório, o tamanho do laboratório que essa teoria científica está propondo para justificar a existência deste universo. Mas não necessariamente um laboratório físico como nós temos aqui. O que se destaca bem, o sentido desta teoria científica, que, claro, tem uma base de experimentação, físicos e etc., e filosóficos e coisa e tal, é que eles estão, com esta teoria, agregando exatamente o elemento que faltava à ciência para juntar com a questão da espiritualidade, com a questão da quântica, a própria quântica mesmo. Nós temos as comprovações científicas, por exemplo, nossos vídeos anteriores, 350, 351, nós falamos de um conhecimento científico que a cultura racional desvenda, né? Desvenda, né? Ela não se baseia no conhecimento científico para propor. Ela revela o que o conhecimento científico estava custando a encontrar. Aí agora está encontrando. Então essa teoria de que o universo foi feito em laboratório, eles partem do pressuposto de que há em algum lugar um agente criador que não faz parte ainda deste universo e que fez uma experiência. Lá, claro, na teoria científica, eles colocam como experiência. E o que o racional superior, no final das contas, nos diz é uns tantos habitantes do mundo racional por conta própria, progredindo numa parte de uma planície e passando o limite e começar a criar o mundo para si. Ou seja, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. É o que os cientistas estão dizendo, que o mundo é consequência dos próprios habitantes, só não estão ainda fechando com a cultura racional, porque ainda estão na teoria experimental, com base naquilo que o pensamento conhecia. Mas, juntando com a cultura racional, aí nós vamos ver que tudo se encaixa perfeitamente. Então, a cultura racional não tem base científica, mas tem comprovação científica. É isso, Oswaldo? A pergunta é comprovação ou é base? Porque totalmente diferente a pergunta, né? Não é uma base, né? Foi isso que você perguntou ou foi... Perguntei se cultura racional tem comprovação científica. Então as comprovações estão nas novas teorias que estão chegando. O Dr. Carlos já falou da parte da neurologia, revelando essas novas mecânicas da vida, mas a base da cultura racional não é científica. E isto tem que ficar bem claro. Assim como a base da cultura racional também não é religião, não é religiosidade. É a continuação e a base está em cima. Então a cultura racional ela tem uma base que está em cima. Ciência, filosofia, doutrina são conhecimentos cuja base está embaixo. Então, de baixo para cima é experimentação, espiritismo. De cima para baixo é imunização, revelação. É o contato e saber que quem fez este mundo está pagando pelo que fez. Somos nós todos. Então, essa nova teoria científica sobre ter sido feito em laboratório, vocês estão chegando pertinho, já estão praticamente beliscando naquilo que o racional superior nos ensina, que é de onde viemos e para onde vamos. Tem outros detalhes, não tem mais, doutor Carlos? É muito interessante. Eu vou citar a última coisa que eu escrevi aqui. Está no histórico. O racional diz assim: a natureza vai usar os homens de ciência para provar a fase racional. Isso é textual, né? Tem um outro cientista, além desse que o Porfírio falou, muito interessante, ele já diz isso tem pelo menos 20 anos. Isso eu li numa revista científica American. É só cientista top mesmo.
Então ele diz que todas as informações do que existe aqui embaixo, dessa nossa, que a gente diz realidade, todas essas informações estão no cosmos em 2D, todas as informações. Há um supercomputador quântico no cosmos, cujos programas são as leis físicas que a gente conhece, e lá é projetada em 3D essa realidade que a gente vive aqui. Isso é desses queridinhos do artifício, né? Gênios. Outro físico quântico também, de Científica América, citação, desculpa eu não falar o nome dele. Antes, informação era algo de natureza puramente matemática, ou seja, era uma coisa teórica que servia só para teorizar, fosforilar, pensar, mas não. Agora, com a mecânica quântica, eles dizem, informação carrega uma manifestação de energia. Ora, o que o racional fala assim? As mensagens do racional superior transmitem a energia racional, porque vieram de outro mundo, de outro plano, pelo aparelho que é o racional superior da Terra, né? Então, nós estamos numa fase muito, muito boa, como eu citei do Leonardo Boff. A pessoa pesquisando pode achar muita coisa. Na verdade, é todo dia, toda hora vão chegando informações que a natureza está provendo. A maioria delas são da parte científica, né? Dos pesquisadores científicos, como eles gostam de ser chamados. Então, cultura racional tem comprovação científica, mas ela não é ciência, né? Exatamente. Ela não é ciência. E tem comprovação religiosa também, que são os anúncios, as profecias que foram feitas no passado e estão sendo realizadas e cumpridas hoje. Então, as comprovações da cultura racional estão não somente na ciência, como estão nas religiões, nas próprias filosofias também. Uma coisa que eu já citei aqui no nosso programa, eu era bem novinho lá no Retiro Racional, o mestre mandou fixar uma página do Jornal do Brasil, era inteira sobre o Big Bang, né? E tinha muita coisa interessante, lógico, eu fiquei, reli, e no final tinha uma entrevista com um pesquisador científico que era da NASA, e ele falou assim, o resumo, ele disse, a ciência, com muitos séculos, conseguiu subir a montanha da ignorância, só que chegou lá em cima e encontrou os teólogos sentados há milênios, olhando para cima também, dependendo de revelação. Olha, o mestre mesmo botou lá, o conhecimento de cultura racional é a revelação final, a revelação que falta também para as religiões, que foi o nosso vídeo passado, também para a parte dos cientistas, que é esse vídeo agora. E ainda temos aquela informação que a NASA já percebeu que a Terra, o planeta Terra, como é visto da astronomia, ele está dentro de um túnel magnético que vai ao longo da Via Láctea, alguma coisa nesse sentido. Também não tem o assunto em si, mas a comprovação de que há um eixo magnético em que a Terra está inserida. Isto é uma observação experimental científica. E que a cultura racional fala de um eixo magnético que é o eixo formador de todas as vidas. Porque o racional superior, ele fala em termos de vida. E a ciência, por ser materialista, ele só fala em termos de máquinas ou mecânicas materiais, ou celestes, quando muito. Mas em termos de vida, ainda demora um pouco. Com o avanço da mecânica quântica, já estamos chegando um pouquinho mais perto, porque aquela questão do elétron, né, comportamento ondulatório ou de partícula, é uma decisão de consciência. O elétron tem agregado dentro dele uma consciência, isso nós já falamos aqui em vídeos anteriores. Compreender? Então, há comprovação científica, sim, há comprovações religiosas e há comprovações filosóficas. Tanto é que cada pessoa que chega no primeiro volume do Universo em Desencanto, ele vai dizer assim, era isto que eu queria saber, porque vai complementar tudo aquilo que a pessoa veio buscando. Portanto, a recomendação é, não se recuse a conhecer a cultura racional, porque talvez não lhe pareça que tem a base que você adquiriu nas experiências, mas, com certeza, tem a base que você não conhecia, como todos nós sabemos disso, que nós não conhecíamos e passamos a conhecer
porque sempre buscamos a resposta para os fenômenos científicos, para os enigmas filosóficos e para os mistérios religiosos. Então a cultura racional reúne isso tudo e revela o verdadeiro conhecimento. Dr. Luiz Cláudio. É o verdadeiro conhecimento mesmo, né? Porque saber de onde veio e para onde vai, eu acho que a coisa mais, prova mais científica que a gente possa dizer, Porfírio, a cultura racional provar que nós éramos de origem do mundo racional e nos degeneramos, como o Carlos falou aqui, nós éramos de cima do mundo racional e nos extinguiram e ficamos envolvidos no chão. Quer dizer, daí é que veio a geração de todos nós termos nascidos do chão. Assim diz o racional superior, para verem que são de origem de cima, que se extinguiram no chão, por perderem todas as virtudes. Daí foi formada então a parte do raciocínio, a parte de cima. Inclusive, Porfírio, até ia tirar essa dúvida contigo um dia desse, acabei esquecendo. Então, quer dizer, o raciocínio, ele é um habitante do mundo racional que perdeu todas as virtudes? É isso que o racional superior diz. Daí foi formada, então, a parte do raciocínio, a parte de cima. E por ser formada a parte do raciocínio, ficaram nessa classe de animal, por se extinguirem no chão, a parte animal, e racional, a parte de cima. Ele diz, para verem que são de origem de cima, que se extinguiram no chão. Daí foi formada, então, a parte do raciocínio, a parte de cima. Vamos deixar essa resposta, que já está sendo preparada aqui, no momento, para o próximo vídeo, próxima semana, porque, não querendo parecer uma novela, mas é uma sequência, né? Afinal de contas, né, Oswaldo? Vamos encerrar por hoje, mas continuamos na semana que vem e vamos dar uma resposta muito bonita, que já está aqui pronta no 338 do Histórico. Deixamos isso para a semana que vem, Oswaldo. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto. Salve.